Na vibrante cidade do México das décadas de 1930 e 1940, o ar carregava uma mistura peculiar de progresso acelerado e uma tradição sufocante que ditava as regras do comportamento social. Enquanto os novos edifícios de concreto subiam em direção ao céu, as sombras projetadas nos becos estreitos escondiam segredos que a sociedade polida e aristocrática se recusava terminantemente a reconhecer. A colônia Roma era o coração pulsante dessa dualidade fascinante. Com suas avenidas largas, mansões inspiradas na arquitetura francesa e jardins impecáveis que exalavam o perfume de jasmins, o bairro transbordava uma elegância que parecia imune à miséria absoluta que assolava as periferias poeirentas da capital mexicana. No entanto, por trás das fachadas ornamentadas de mármore e ferro forjado, o desespero humano não escolhia classe social, e o medo da desonra era uma força motriz poderosa. Era neste cenário de aparências rigorosamente preservadas que uma figura se destacava pela sua aparente benevolência e eficiência profissional irretocável. Felicitas Sánchez Aguillón não era uma estranha para as famílias influentes ou para as jovens desamparadas que batiam à sua porta com o coração acelerado. Com seu uniforme de enfermeira sempre impecável, branco como a neve e perfeitamente engomado, e um rosto que emanava uma calma autoritária, ela personificava a imagem da misericórdia cristã. Para muitos, Felicitas era um anjo da guarda em tempos sombrios, uma mulher que dedicara sua vida ao cuidado dos mais vulneráveis. Sua voz era invariavelmente suave, seus gestos eram precisos e cirúrgicos, e seu olhar parecia compreender as dores mais profundas da alma feminina sem a necessidade de julgamentos morais ou perguntas invasivas. Ela se estabelecera como uma parteira dedicada e uma enfermeira, cujas mãos habilidosas pareciam capazes de resolver qualquer problema, por mais delicado, perigoso ou proibido que fosse. No burburinho constante da rua Salamanca, seu apartamento não era apenas uma residência funcional, mas um refúgio secreto para aquelas que a moralidade rígida da época havia deixado para trás. Naqueles anos, a gravidez fora do casamento era encarada como uma sentença de morte social definitiva. Para uma jovem de família abastada, significava a ruína irreversível do sobrenome e o ostracismo. Para uma operária pobre, era a garantia de uma vida de privações ainda maiores e a impossibilidade de sustentar outra boca. O aborto, estritamente ilegal e cercado de perigos sanitários mortais, era o sussurro desesperado ouvido nos corredores escuros das igrejas e nos quartos de empregadas. Felicitas entendia perfeitamente essa dinâmica cruel de medo, vergonha e necessidade financeira. Ela transformou o segredo alheio na sua maior e mais lucrativa moeda de troca. Em sua clínica na Calle de Salamanca, ela oferecia o que ninguém mais ousava propor abertamente: uma saída definitiva para o problema. Para algumas mulheres, a solução era a interrupção silenciosa de uma gestação indesejada em condições que pareciam seguras. Para outras, que levavam a gravidez até o fim, mas não podiam ficar com a criança, Felicitas fazia a promessa reconfortante de que seus bebês seriam encaminhados para a adoção em famílias ricas, onde teriam o amor, o luxo e o futuro que elas mesmas nunca poderiam oferecer. A enfermeira era uma mestre em pintar quadros de esperança radiante. Ela descrevia lares luxuosos nos Estados Unidos ou mansões em bairros nobres do México, onde essas crianças seriam criadas como herdeiras legítimas. No entanto, o custo dessa suposta caridade era exorbitante e Felicitas sabia cobrar cada centavo, fosse em dinheiro vivo ou em uma gratidão eterna, que se transformava em um silêncio cúmplice e necessário. O movimento em sua porta era constante, mas sempre operado sob o manto da mais absoluta discrição.
Mulheres chegavam sob a proteção da noite, escondendo os rostos pálidos sob lenços de seda ou mantos humildes, e saíam com o peso nos ombros visivelmente aliviado, embora muitas carregassem o coração estilhaçado pela perda. Felícitas recebia a todos com o mesmo sorriso acolhedor e profissional, mas havia algo na rigidez excessiva de sua postura e na frieza calculista de seus olhos que começava a inquietar os observadores mais atentos da vizinhança. Certa tarde, uma jovem mãe, exausta e com os olhos inchados de tanto chorar, entregou seu pequeno embrulho de mantas azuis aos braços da enfermeira. Felícitas aninhou o bebê com uma naturalidade que beirava a indiferença técnica, repetindo as mesmas promessas de um destino glorioso. A mãe, ao caminhar em direção à saída, sentiu um calafrio inexplicável percorrer sua espinha, um aviso instintivo que o cérebro tentava ignorar. Ao olhar para trás uma última vez na soleira da porta, viu Felícitas parada na penumbra densa do corredor. O sorriso da enfermeira já não alcançava mais os olhos, que agora pareciam duas fendas escuras, vazias e totalmente insondáveis. Antes que a pesada porta de madeira se fechasse, um odor estranho e persistente, algo como carne queimada, misturado a produtos químicos fortes e penetrantes, emanou das profundezas do porão, impregnando o ar pesado daquela sala de espera. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para nós, nos comentários, de onde você está assistindo. A jornada pela mente desta mulher apenas começou, e os segredos enterrados sob o solo da colônia Roma são muito mais sombrios do que qualquer um poderia imaginar, escondendo um horror que estava prestes a transbordar pelos canos da cidade. Aquele cheiro persistente de produtos químicos e matéria orgânica queimada era apenas a faceta física de uma podridão muito mais profunda que começava a corroer o espírito de Felícitas Sánchez Aguillón. Para a parteira de mãos firmes e semblante sereno, a vida humana havia perdido qualquer vestígio de sacralidade, transformando-se em uma mera planilha de custos e lucros. O que começou como um serviço de auxílio às mulheres desesperadas, rapidamente evoluiu para uma engrenagem fria e calculista de um mercado negro de inocentes. Felícitas percebeu que a vergonha alheia era o terreno mais fértil para a exploração financeira, e ela estava disposta a colher cada centavo dessa colheita amarga. Sua motivação não era a sobrevivência, mas uma ganância insaciável que a impelia a transformar a tragédia da maternidade indesejada em um empreendimento de proporções internacionais, operando nas sombras da lei e da moralidade. O esquema de tráfico de bebês que ela montou nos confins da colônia Roma era de uma sofisticação assustadora para a época. Felícitas não se limitava a atender a elite mexicana. Ela estendeu seus tentáculos para além das fronteiras, estabelecendo conexões com casais abastados nos Estados Unidos que buscavam adoções rápidas e sem as burocracias legais que poderiam revelar suas próprias infertilidades. As crianças eram catalogadas pela aparência, saúde e linhagem presumida. Bebês de pele clara e olhos claros eram vendidos por somas astronômicas, tratados como joias raras em um catálogo de carne humana. Aqueles que não se encaixavam nos padrões estéticos exigidos pelos compradores estrangeiros eram destinados a famílias locais que buscavam manter as aparências de uma família perfeita, custe o que custasse. Para Felícitas, cada choro de criança no berçário improvisado não era um pedido de socorro, mas o som de moedas caindo em seu cofre particular. A dualidade de sua existência era quase perfeita, uma máscara de ferro que ela usava com uma maestria diabólica. Durante o dia, ela circulava pelas ruas da cidade com o prestígio de uma profissional de saúde respeitada, sendo saudada por médicos e farmacêuticos que admiravam sua suposta dedicação aos necessitados. À noite, no entanto,
A máscara caía, revelando uma negociante implacável que não hesitava em usar o sofrimento como alavanca. O desenvolvimento emocional de Felicitas seguiu um caminho de crescente desumanização, quando as mães, tomadas por um arrependimento tardio e visceral, voltavam à rua Salamanca implorando para ter seus filhos de volta, encontravam uma mulher de gelo. Com um cinismo cortante, Felicitas as lembrava de que o aborto era um crime gravíssimo e que a entrega do bebê havia sido um ato de cumplicidade criminosa. Ela as ameaçava com a polícia, com a prisão e com a exposição pública de seus segredos. O medo da lei era usado pela enfermeira como uma corrente inquebrável para silenciar as vítimas e garantir que seus segredos permanecessem enterrados. À medida que a riqueza de Felicitas aumentava, manifestada em joias escondidas e contas bancárias cada vez mais volumosas, seu comportamento tornava-se cada vez mais errático e desprovido de qualquer empatia residual. A tensão dentro do apartamento na Calhe de Salamanca era palpável. As crianças que, por algum motivo médico ou estético, não possuíam um valor de mercado imediato, passaram a ser vistas por ela não como seres humanos, mas como despesas inúteis, fardos que consumiam recursos preciosos e espaço físico. A crueldade, antes velada sob um manto de profissionalismo, começou a emergir em gestos bruscos e na negligência absoluta das necessidades básicas. O ambiente, que deveria ser de cura e cuidado, transformou-se em um depósito de vidas descartáveis, onde o silêncio era imposto através do medo. Felicitas já não se importava em manter as aparências diante dos pequenos seres sob sua guarda. Para ela, eles eram apenas mercadorias com data de validade expirada. A vizinhança, embora acostumada com o vai-vem discreto de pacientes, começou a notar padrões profundamente perturbadores que desafiavam a lógica do cotidiano. O choro dos bebês, que antes era uma constante abafada pelas paredes grossas do edifício, parecia agora mais frequente, agudo e desesperado, ecoando pelos corredores durante as madrugadas frias. No entanto, o que mais intrigava e assustava os moradores da colônia Roma era a forma como esses clamores cessavam subitamente. Não era o silêncio suave de uma criança que finalmente adormece, mas um corte abrupto e antinatural, como se o som tivesse sido sufocado pela própria escuridão densa do apartamento. Simultaneamente, a chaminé do prédio de Felicitas passou a expelir, em horários incomuns, uma fumaça espessa, pesada e de uma tonalidade cinzenta e gordurosa que não se assemelhava em nada à queima de madeira ou carvão. O odor que acompanhava essa fumaça era nauseante e persistente, uma mistura de gordura rançosa com um fundo químico metálico que impregnava as cortinas e deixava no ar um rastro de um horror que as palavras ainda não conseguiam nomear. Os alicerces daquele edifício imponente na colônia Roma começaram a ceder, não sob o peso do concreto ou do tempo, mas sob a densidade insuportável dos horrores que Felicitas Sanches Aguilhon tentava desesperadamente ocultar debaixo do assoalho. O sistema de encanamento do prédio, uma rede intricada de veias metálicas que percorria as entranhas da construção, tornou-se o primeiro denunciante silencioso e visceral de suas atrocidades. Entupimentos constantes e inexplicáveis transformaram a rotina dos moradores em um pesadelo logístico e sensorial. A água, em vez de fluir livremente para o subsolo, retornava pelos ralos em um refluxo viscoso, escuro e gorduroso, trazendo consigo um odor de putrefação tão profundo que desafiava qualquer tentativa de higienização com desinfetantes ou perfumes caros. O mau cheiro, antes restrito ao apartamento da parteira, agora rastejava pelos corredores como uma entidade invisível e malevolente, impregnando as cortinas de veludo e os pulmões de quem ousasse transitar por ali.
Diante das reclamações incessantes e da iminência de um colapso hidráulico que ameaçava a estrutura do imóvel, um encanador local, homem de poucas palavras e mãos calejadas pelo trabalho braçal, foi convocado para investigar a origem daquela obstrução persistente. Ele entrou no porão com a confiança de quem já viu todos os tipos de negligência doméstica, mas nada, em sua longa experiência, o preparara para o que encontraria nas profundezas daquelas tubulações. Ao abrir as caixas de inspeção e mergulhar suas ferramentas no lodo acumulado, o operário sentiu uma resistência incomum, algo que não se assemelhava ao acúmulo habitual de gordura ou detritos. Com um esforço considerável, ele removeu uma massa compacta de resíduos que, ao ser exposta à luz fraca da lanterna, revelou uma natureza aterradora. Entre o lodo e os farrapos de gaze apodrecida, pequenos fragmentos brancos e rígidos brilharam de forma sinistra. Eram ossos minúsculos, frágeis e perfeitamente formados, cuja escala não deixava dúvidas sobre sua origem. Eram restos de seres humanos que nunca tiveram a chance de crescer. O terror gélido que paralisou o encanador foi interrompido de forma abrupta pela presença de Felicitas. Ela surgiu das sombras do corredor com uma rapidez predatória. Seus olhos injetados de uma fúria fria que parecia emanar um calor doentio. Antes que o homem pudesse articular qualquer palavra de espanto, a enfermeira avançou sobre ele com uma agressividade verbal devastadora. Ela o acusou de incompetência, de violar sua privacidade e de tentar fabricar um cenário para extorquir dinheiro através de mentiras infundadas. Com uma força desproporcional à sua estatura, Felicitas o expulsou do local, arremessando suas ferramentas no corredor e batendo a porta com uma violência que ecoou por todo o edifício. No entanto, o estrago já estava feito. O segredo, antes confinado às paredes de sua clínica, agora possuía uma testemunha ocular que carregava nos dedos o resíduo da morte e no olhar o peso de uma verdade insuportável. O medo, como uma mancha de óleo sobre a água, começou a se espalhar pela vizinhança da rua Salamanca. O encanador, incapaz de guardar para si a imagem daqueles pequenos fragmentos, compartilhou suas suspeitas em sussurros apavorados pelas tabernas da região. O boato de que a respeitada parteira escondia algo macabro em seus canos ganhou força, e denúncias anônimas, carregadas de pavor e incerteza, começaram a chegar às delegacias. Contudo, a investigação inicial encontrou um obstáculo formidável: o muro invisível da influência política. Felicitas não era uma criminosa comum. Ela era a detentora de segredos que poderiam destruir reputações de famílias aristocráticas e derrubar figuras proeminentes do alto escalão que haviam utilizado seus serviços discretos. O dinheiro e o poder agiram como um escudo, abafando os relatórios policiais e silenciando os investigadores mais persistentes sob ordens vindas de cima, mantendo a impunidade por meses. A proteção das elites parecia garantida, até que o destino interveio de forma trágica e irrefutável. Em um terreno baldio na periferia da cidade, sob o sol forte que denunciava o que as sombras tentavam esconder, o corpo de uma jovem foi encontrado envolto em lençóis baratos, apresentando sinais claros de uma intervenção cirúrgica desastrosa e clandestina. A perícia técnica encontrou no local evidências mínimas, mas cruciais, que apontavam diretamente para a clínica da Cali de Salamanca. O clamor público, alimentado pela imprensa sensacionalista que já farejava o rastro de sangue, tornou-se impossível de ignorar. Os antigos protetores de Felicitas, temendo que a podridão os alcançasse, começaram a retirar seu apoio um a um. Pressionadas pela evidência física da morte daquela jovem e pelos relatos crescentes de atividades suspeitas, as autoridades finalmente cederam à pressão.
Um mandado de busca foi emitido, e a polícia estava a caminho para invadir a fortaleza de horrores da parteira, onde o que encontrariam atrás da porta transformaria o silêncio da colônia Roma em um grito eterno de horror. O som das botas pesadas contra o pavimento da rua Salamanca rompeu o silêncio tenso daquela manhã cinzenta, marcando o início do fim de um reinado de sombras. A polícia, armada com um mandado que exalava o desespero de décadas, cercou o edifício elegante da colônia Roma, onde a fachada de respeitabilidade de Felicitas Sanches Aguillon começava a rachar sob o peso das evidências. Ao arrombarem a porta principal, os oficiais não foram recebidos pelo caos ou pela resistência violenta, mas por uma ordem gélida e perturbadora. O apartamento cheirava intensamente a fenol e produtos de limpeza industriais, uma tentativa frenética e estéril de sufocar o odor de morte que o encanador já havia denunciado. Felicitas estava sentada em sua poltrona de veludo, as mãos cruzadas sobre o colo com uma serenidade aristocrática, observando a invasão com um desprezo que gelava o sangue dos homens mais endurecidos. Não havia pânico em sua expressão, apenas uma indignação silenciosa por ter sua rotina lucrativa interrompida por agentes da lei que ela considerava inferiores. Enquanto os peritos forenses começavam a vasculhar os cômodos, a máscara de enfermeira dedicada desmoronava a cada centímetro de assoalho removido. Atrás de cortinas pesadas e armários trancados com cadeados duplos, surgiram instrumentos cirúrgicos rudimentares, muitos deles enegrecidos pelo uso constante e pela esterilização apressada. Sob a luz das lanternas, manchas de sangue seco que o sabão não conseguira apagar completamente brilhavam de forma sinistra nas frestas das paredes, revelando trilhas invisíveis que conduziam ao epicentro do horror. Em baús ocultos no fundo do armário, os policiais encontraram pilhas de roupas de bebê, sapatinhos de lã e mantas delicadamente bordadas, itens que deveriam aquecer recém-nascidos, mas que ali serviam apenas como troféus macabros de vidas que foram vendidas ou descartadas. Cada peça de roupa era uma prova muda de uma mãe enganada pela promessa de um futuro melhor para seu filho. Uma promessa que terminava em uma mesa de metal frio sob o olhar impiedoso da parteira. O verdadeiro clímax do horror, contudo, aguardava nas entranhas da construção, onde o sistema de esgoto se tornara um túmulo coletivo. Seguindo as indicações do operário, que primeiro sentira a resistência nos canos, os investigadores ordenaram a quebra do concreto e a abertura das fossas sépticas. À medida que o solo era escavado, a realidade superava qualquer pesadelo já imaginado pela criminologia mexicana. No interior das tubulações e nos depósitos de resíduos, foram encontrados centenas de fragmentos ósseos. Não eram restos isolados de um crime passional, mas um cemitério hidráulico composto por crânios minúsculos, costelas frágeis como cascas de ovo e fêmures que mal cabiam na palma de uma mão. A escala da atrocidade era paralisante. O que se pensava ser uma prática clandestina de aborto revelou-se uma linha de montagem de infanticídio e descarte sistemático de seres humanos. Os peritos, acostumados com cenas de crimes violentos, precisaram se retirar para recuperar o fôlego diante da visão de tantas vidas reduzidas a detritos biológicos no lodo escuro. Durante todo o processo de escavação, Felicitas permaneceu em um estado de frieza absoluta e calculista. Quando as algemas foram finalmente fechadas em seus pulsos, sua única reação foi uma reclamação cortante sobre a grosseria dos oficiais e a desordem causada em seu lar. Ela não demonstrou remorso, não derramou uma única lágrima e não buscou clemência. Para ela, aquelas crianças nunca foram seres humanos, mas mercadorias que haviam perdido sua utilidade comercial
ou obstáculos que precisavam ser removidos para manter o fluxo de ouro em suas mãos. Ela encarava os investigadores com a altivez de quem se sentia acima da lei moral, uma predadora que via suas vítimas como meros subprodutos de um negócio altamente lucrativo. A ausência total de empatia em seu olhar transformava sua figura em algo que transcendia a criminalidade comum, encarnando uma maldade pura e destituída de qualquer traço de humanidade. A notícia da invasão e as revelações detalhadas sobre o conteúdo das fossas da Rua Salamanca espalharam-se pela cidade do México como um incêndio devastador. A imprensa, ávida por cada detalhe sórdido, rapidamente cunhou o apelido que imortalizaria sua infâmia nas páginas policiais: a ogreza da colonia Roma. As manchetes dos jornais estampavam fotos de sua face severa e impenetrável ao lado de ilustrações dramáticas dos restos mortais encontrados, gerando uma onda de choque e indignação popular sem precedentes. A sociedade mexicana, que até então preferia ignorar os rumores por conveniência ou medo de escândalos, foi forçada a encarar o abismo. À medida que a contagem dos fragmentos ósseos avançava, os investigadores perceberam com pavor que o que começara como a apuração de uma morte suspeita estava se transformando no maior caso de assassinatos em série da história do país. Cada nova escavação revelava camadas mais profundas de ossadas, sugerindo que o número de vítimas poderia ser vastamente superior às estimativas iniciais, deixando a nação suspensa em uma pergunta angustiante: quantas centenas de vidas haviam sido silenciadas por aquelas mãos antes que a justiça finalmente batesse à sua porta? O tribunal transformou-se em um palco onde o grotesco e o solene se chocavam diariamente sob o olhar atento de uma nação em transe. Quando Felícitas Sanches Aguillón cruzava a sala de audiências, não carregava o semblante de uma ré acuada, mas sim a postura de quem se considerava injustiçada por mentes pequenas. Seus advogados iniciaram uma manobra jurídica ousada, impenetrável e complexa, tentando pintá-la como vítima de uma estrutura patriarcal. Argumentavam que a enfermeira era uma missionária do pragmatismo, oferecendo soluções frias e imediatas para problemas que a Igreja e o Estado ignoravam solenemente: a gravidez indesejada e a miséria. Para a defesa, Felícitas não era uma assassina, mas uma válvula de escape necessária para uma sociedade que condenava o pecado, mas fechava os olhos para quem o limpava discretamente. A narrativa da defesa ruiu quando as portas se abriram para as testemunhas. Eram mulheres com rostos marcados pelo luto e por um silêncio angustiante. Jovens mães, trabalhadoras humildes, seduzidas pela promessa de adoção, subiram ao estrado com mãos trêmulas e vozes embargadas. Seus depoimentos pintaram um quadro de crueldade calculada, que ultrapassava qualquer limite humano. Elas descreveram como Felícitas as chantageava com ameaças constantes de prisão caso tentassem reaver seus bebês, exigindo pagamentos mesmo após o desaparecimento trágico e irreparável das crianças. Enquanto essas mulheres choravam em desespero profundo, Felícitas permanecia imóvel, fixando um ponto invisível na parede, soltando suspiros de impaciência que ecoavam como chicotadas no frio silêncio daquela sala opressiva e carregada de tensão absoluta. O perfil psicológico traçado pelos peritos tentava explicar a ausência total de remorso que chocava os presentes. A investigação em seu passado revelou uma infância marcada por privações e uma desconexão total com a empatia básica. Felícitas aprendera cedo que a vida humana era apenas um recurso a ser explorado. Percepção que se cristalizou em sua fase adulta sombria, lucrativa e macabra. Para ela, o choro de um recém-nascido não evocava instinto materno, mas o ruído de uma mercadoria descartável.
Essa frieza fascinava e aterrorizava a imprensa, que analisava cada movimento seu em busca incansável de um traço de humanidade. Ela era a prova viva de que o mal poderia vestir um uniforme de enfermeira e falar com voz educada, tranquila e cortante em meio ao caos. A tensão social atingiu o ponto de ebulição com o avanço do julgamento dramático. O caso tornou-se o epicentro de um debate feroz sobre moralidade e direitos reprodutivos no México daquela época. De um lado, conservadores clamavam por uma execução implacável e sangrenta. De outro, sociólogos questionavam as falhas do sistema que permitiram que ela operasse um mercado negro por tanto tempo. Percebendo o cerco se fechar, Felicitas tentou usar suas últimas cartas desesperadas. Nos bastidores da prisão, tentou subornar guardas com promessas de tesouros escondidos e manipulou o júri através de cartas à imprensa, onde se declarava uma benfeitora da humanidade injustamente perseguida, mantendo uma postura desafiadora que chocava até os seus próprios defensores legais e a opinião pública. Sua postura ocultava uma rede de proteção prestes a ser exposta perante o mundo. O julgamento não era apenas sobre os bebês da Rua Salamanca, mas sobre quem permitira que a ogresa prosperasse livremente. No auge do embate, um novo conjunto de evidências foi levado ao tribunal por um promotor que temia seriamente pela própria vida e pelo seu destino. Eram registros contábeis, retirados de um cofre ignorado propositalmente por ordens superiores. Os documentos continham nomes de mães desesperadas e assinaturas de figuras dos altos escalões do governo mexicano. A revelação de que Felicitas era o centro de uma teia que envolvia políticos influentes e juízes que compravam bebês para encobrir escândalos ameaçou encerrar o caso prematuramente, expondo a podridão absoluta do Estado e da elite nacional. O clima no tribunal atingiu um ponto de saturação insuportável, quando as evidências de corrupção nos altos escalões do governo começaram a vazar pelos corredores da justiça. O escândalo ameaçava desmoronar não apenas a reputação de Felicitas Sánchez Aguillón, mas de toda uma elite que se servira de sua frieza para ocultar deslizes morais e manter aparências sociais. No entanto, o peso esmagador das provas físicas, as centenas de fragmentos ósseos recuperados das entranhas da Rua Salamanca e os depoimentos dilacerantes das mães enganadas tornou impossível qualquer tentativa de absolvição sem desencadear uma revolta popular sangrenta. A sentença foi proferida sob um silêncio sepulcral que parecia pesar toneladas. Felicitas foi condenada ao isolamento absoluto, destinada a apodrecer nos corredores sombrios e úmidos da prisão de Lecumberri, o temido Palácio Negro. Naquele instante, a mulher que outrora caminhava com altivez aristocrática pela colônia Roma tornou-se oficialmente um símbolo nacional de depravação. Uma pária cuja existência agora era limitada por grades de ferro e pelo desprezo da história. Dentro das paredes frias de Lecumberri, a ogresa não encontrou a redenção esperada pela sociedade, mas sim um isolamento alimentado por sua própria arrogância persistente. Ela não se misturava às outras detentas, não pedia perdão em orações e mantinha a crença delirante de que havia sido uma missionária do pragmatismo, uma peça necessária em um jogo de sombras que ninguém mais tinha coragem de jogar. Suas noites eram povoadas por um silêncio opressivo que parecia ecoar o vazio de sua alma e o choro sufocado de suas vítimas. Enquanto isso, o sistema que ela tanto servira e chantageara começou a fechar todas as portas de saída. As figuras poderosas que antes frequentavam sua clínica agora desejavam seu silêncio definitivo, temendo que cada novo detalhe revelado pudesse incinerar carreiras políticas e nomes tradicionais da aristocracia mexicana. Ela tornara-se um arquivo vivo, perigoso demais para permanecer aberto em um mundo
que clamava por bodes expiatórios. O desfecho trágico e calculado veio na manhã cinzenta de 16 de junho de 1941. Antes que o peso total de novos julgamentos pudesse expor a rede completa de tráfico humano e os nomes dos compradores de crianças, Felicitas decidiu ditar os termos finais de sua própria história. Utilizando uma dose letal de medicamentos que conseguira contrabandear para dentro da cela, o que, segundo rumores persistentes da época, lhe foram fornecidos por mãos interessadas em seu silêncio eterno. A enfermeira ingeriu a substância letal com a mesma frieza com que operava sua clínica. Quando os carcereiros a encontraram, o corpo já estava rígido, mas a expressão de desprezo e desafio parecia ter se congelado permanentemente em seus lábios pálidos. Sua morte por suicídio privou as vítimas de um encerramento pleno e impediu que a justiça desvendasse os segredos mais profundos de seus cúmplices poderosos, deixando uma ferida aberta na alma da nação mexicana. Com a partida definitiva da ogresa, a clínica na Rua Salamanca foi finalmente lacrada, transformando-se em um mausoléu silencioso de vidas que nunca chegaram a florescer. Ao longo das décadas seguintes, o endereço tornou-se um local de peregrinação sombria e lendas urbanas, onde o cheiro de produtos químicos parecia ainda pairar no ar pesado. A história de Felicitas Sánchez Aguillón permanece até hoje como um espelho deformado da hipocrisia de uma época que condenava o pecado publicamente enquanto sustentava seus arquitetos no privado. Ela não agiu no vácuo. Prosperou porque existia uma demanda alimentada pela vergonha social, pela falta absoluta de direitos das mulheres e pela desigualdade abismal que tratava crianças pobres como subprodutos descartáveis de um mercado negro lucrativo e cruel. Hoje, ao caminhar pelas ruas arborizadas e vibrantes da colônia Roma, é difícil imaginar o horror que se escondia sob o luxo daquelas fachadas imponentes. O prédio na Rua Salamanca ainda está lá, integrado a uma paisagem urbana que luta para seguir em frente e enterrar seus fantasmas mais terríveis. Mas para aqueles que conhecem a crônica da enfermeira da morte, o vento que sopra naquelas esquinas parece carregar um lamento ancestral e invisível. O legado de Felicitas é um alerta perene de que o mal mais perigoso não usa máscaras monstruosas, mas veste-se de respeitabilidade e fala com a voz da conveniência. O silêncio que hoje impera, onde antes se ouviam choros abafados, é o único memorial para as centenas de inocentes que nunca tiveram a chance de crescer. Um eco persistente de uma tragédia que a história do México jamais deve ousar esquecer. A justiça, embora tardia e incompleta, gravou o nome da ogresa na infâmia eterna, lembrando ao mundo que a verdade sempre encontra um caminho para emergir das fossas do tempo.